Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. No mês de maio, Gramado será palco do 12º Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor. O evento, que traz como tema central o direito do consumidor e desenvolvimento, vulnerabilidade e inclusão, é organizado pelo Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. Para abordar o evento e assuntos de interesse da área do consumidor, convidamos Cristiano Schmidt, um dos diretores do Brasilcom, e o Procurador de Justiça Paulo Valério Dalpai Moraes. Senhores, quero dizer que é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Eu vou iniciar com o Dr. Paulo Valério, que pertence ao Conselho Científico do Brasilcom. Qual a expectativa da organização para esse evento que traz especialistas na matéria do consumidor e também órgãos na defesa do consumidor? Olá, Marco. Olá aos telespectadores. Nós queríamos inicialmente agradecer essa oportunidade de estarmos aqui divulgando as questões do consumidor, porque entendemos que é um ponto fundamental a existência, da sobrevivência de todos nós podermos considerar a questão do consumidor como uma questão crucial. Hoje em dia, e sempre, todos são consumidores a todo o momento, e parece que nós ainda temos uma propensão as pessoas acharem a questão do consumidor atrelada apenas a aspectos econômicos, e não. Então, a expectativa que nós temos com esse congresso é trazer a grande extensão da discussão do consumidor, que está, sem dúvida nenhuma, vinculada à própria sobrevivência de todos nós, né? Então, traremos questões ali como a segurança alimentar, a questão fundamental dos serviços públicos, que tem sido tão debatida e tantos problemas tem gerado para a sociedade brasileira. Então, a expectativa do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, o Brasilcom, é que nós possamos ampliar a discussão, que ela extrapole os limites do âmbito de uma discussão jurídica e acadêmica, se bem que importantes, mas que a sociedade como um todo possa participar, estudantes, estagiários, o pessoal que trabalha no sistema nacional, os PROCONs, os fornecedores, não é? Porque sempre temos que ressaltar esse aspecto. Defesa do consumidor é a defesa também do bom fornecedor. O bom fornecedor é o que gera empregos, e é dos empregos que são gerados os consumidores. Por isso, um dos princípios do direito do consumidor é a harmonia das relações de consumo, que os consumidores e fornecedores possam conviver de maneira harmônica. Então, essa é a nossa expectativa para mais esse congresso, e diria em congresso internacional, porque estarão presentes, não é, grandes personalidades também em âmbito nacional e internacional. São especialistas de todo o Brasil, praticamente, que estarão lá em Gramado, participando desse grande evento. Mas, doutor Cristiano, por que a escolha do tema central vulnerabilidade e inclusão? Bom, vulnerabilidade e inclusão. Primeiramente, aproveito aqui para agradecer a oportunidade aqui, né, o Marco aqui nos expôs, o MP também, e também cumprimentar aqui meu colega, o Dr. Paulo Valério, já assinalando aqui que o Dr. Paulo é um dos percussores da defesa do consumidor em termos de Brasil e Rio Grande do Sul, né, desde muito tempo já entrava aí com as suas ações coletivas para brigar por esse direito social importante para a sociedade. E essa conexão com a defesa desse sujeito frágil do mercado, que é o consumidor, nos traz para a montagem desse 12º Congresso do Brasilcom com a temática vulnerabilidade e inclusão.
Nós vivemos aqui, principalmente em termos de Brasil, num momento de ascensão da classe média. Nós temos indivíduos sendo inseridos no mercado, consumindo produtos e serviços, e indivíduos esses que não têm uma cultura de operação no mercado, porque até então não acessavam esse tipo de instrumentalização. Então hoje esses indivíduos de classe D entram na classe C para também comprar produtos e serviços que a classe A e a classe B estão acostumados a acessar. E dentro dessa ótica eles acabam sofrendo um pouco mais com práticas abusivas, justamente diante dessa falta de experiência e contato com um número maior de fornecedores. Com a ideia de vulnerabilidade, nós continuamos trabalhando aquela que é a marca essencial do consumidor, que é a sua fragilidade. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 4º, inciso 1, diz que todo consumidor é vulnerável. Não tem como não ser vulnerável e ser consumidor. São situações necessariamente conexas. E dentro dessa ideia, com a perspectiva de inclusão, colocando um rol muito expandido de indivíduos dentro de um mercado sadio que possa promover operações justas e venha justamente a realizar as expectativas do consumidor na aquisição de produtos e serviços que hoje nós podemos pensar que são a grande maioria, produtos e serviços essenciais, né? Tudo que a gente consome em sociedade tem uma essencialidade importante para a nossa subsistência diária. E dentro dessa ideia, vulnerabilidade, nós estamos aí dando continuidade a um trabalho que em termos internacionais começa na década de 60, no início da década de 60, com o reconhecimento de um status especial, que é o status do consumidor. E ali nós temos o grande marco lançado pelo presidente Kennedy, numa mensagem enviada ao Congresso norte-americano, pugnando pela necessidade de regulação e edição de normas de proteção do consumidor, né? E nós temos aí vários casos que mostram que nós temos níveis de fragilidade em termos jurídicos, quando nós vamos disputar com grandes conglomerados econômicos habituados ao conflito judicial. O consumidor é sempre um sujeito individual, né, que muitas vezes não consegue até recorrer a uma proteção jurídica eficiente. O consumidor ele não conhece a técnica com qual foi utilizado na construção de um determinado produto. Enfim, há pontos aqui que vulneram e fragilizam esse cidadão, e nós queremos justamente criar pautas cada vez maiores e expandidas da sua proteção. Claro. Falando em pautas, doutor Paulo Valério, há muito tempo o Brasilcom vem atuando na preservação, na proteção do consumidor. Há muito tempo. O Brasilcom ele foi criado em 1992 pelos autores do Código de Defesa do Consumidor. Eu tive o prazer de entrar no Brasilcom em 1994. Me lembro bem, um congresso monumental em Brasília, com milhares de pessoas, não é? E a partir dali, de 92, então, o Brasilcom desenvolveu um trabalho invejável, não é? Se bem que essa não seria a melhor palavra, mas um trabalho admirável mesmo, Marco. Eu tenho muito orgulho de integrar o Brasilcom, tenho muito orgulho de trabalhar pelo Brasilcom, porque o Brasilcom, ele realmente, e eu digo isso com muita tranquilidade, ele transformou de fato o Brasil com esse trabalho de muitos como nós, voluntários, que lutam por uma causa, que é a causa do interesse público, né? Se hoje nós temos uma indústria reconhecida, com todos os problemas em nível mundial, mas a indústria brasileira é uma indústria reconhecida, com um bom nível de qualidade, é porque, de alguma forma, o Código de Defesa do Consumidor oportunizou, não vou nem dizer obrigou, oportunizou a este mercado de consumo de serviços e de produtos uma qualificação maior. Uma qualificação que estivesse atrelada à satisfação do destinatário dos seus produtos e dos seus serviços, vendo esse destinatário como um parceiro e não como um inimigo. Claro. Doutor Cristiano, esse evento deu para verificar, traz temas importantíssimos e nós vamos tentar aqui abordar algum deles aqui no programa. Nós podemos começar com a internet. Nós estamos na era
da internet, como o consumidor hoje pode se proteger de danos causados nessa área? Justamente, esse tema da internet, ele acaba sendo bastante elaborado justamente por esses membros que compõem o Brasilcom, né? E sempre vem à tona essa ilustração e, na verdade, ele está vinculado também a uma temática inseparável, cada vez mais, da vida diária, que é a questão do comércio eletrônico, né? Hoje nós estamos rumando para uma situação de aquisição de produtos e serviços já com atendimento não pessoal, né? Nós falamos com um computador ou nem falamos, mandamos mensagens e a partir dali acabamos adquirindo aqueles implementos para a nossa vida diária. E dentro dessa ideia é extremamente importante trazer à tona novamente a questão do comércio eletrônico, que está também distribuído dentro dos vários painéis que ocorrerão no Congresso. Hein? Nós temos aí um hall de 60 palestrantes, quer dizer, são vários temas que circundam a vida do consumidor e a nossa prospecção do comércio eletrônico ela é muito importante, por quê? Porque nós não temos ainda propriamente uma regra específica para isso. Nós tivemos ali no ano de 2003, no início do ano de 2003, a vigência de um novo diploma civil, que é o Código Civil Brasileiro, que perdeu a oportunidade de trazer regras para tratar da questão da internet e também das transações comerciais ou negociais por meio dessa sistemática. E hoje nós estamos trabalhando em termos de um projeto de lei, são 3 projetos de lei, um que trata de superendividamento, outro que trata do comércio eletrônico e outro que trata de processo coletivo, capitaneado por uma comissão de juristas que pertence ao Brasilcom, e ali se trabalha então regras para tornar a internet mais transparente e mais segura para o consumidor usuário que pretende então realizar operações por meio dela. Claro, o senhor falou em superendividamento. Esse tema, doutor Paulo Valério, é super importante, é bastante atual, a questão do crédito, do superendividamento e como o consumidor pode renegociar essa dívida. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. O superendividamento é o tema do momento e vai perdurar sendo o tema do momento. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade massificada, onde as pessoas precisam de bens e serviços e, para tanto, precisam de numerário para a aquisição desses bens, desses serviços. Como o Cristiano falou, é um dos pilares da alteração do Código de Defesa do Consumidor é o tema do superendividamento, que está atrelado justamente ao tema do nosso Congresso, que é a inclusão social. Tá? Então, se nós fôssemos assim fazer uma síntese do assunto do superendividamento, está no artigo 54A das alterações do Código de Defesa do Consumidor, né? Que tem o sentido, então, de prevenir o superendividamento da pessoa física para que ela não seja uma excluída social e que seja garantido o mínimo existencial dessa pessoa. Tá? Então, a gente vê o que aconteceu no ano passado com todas aquelas passeatas e eu ouvi em alguns meios de comunicação. O interessante é que não há nada que una essas pessoas em torno de uma causa. Não é verdade. Ah, sim. As pessoas estão unidas em torno de uma causa, que é a infelicidade. A infelicidade, sim, eu tenho o meu celular, mas eventualmente ele não funciona. De que adianta eu ter o meu celular se ele não funciona? Ah, sim, disseram que eu posso ter acesso ao carro, comprei meu carro, não tenho onde andar por causa do trânsito das cidades. Né? E assim sucessivamente as pessoas estavam unidas pela infelicidade da situação. Tá? No caso do superendividamento, a mesma coisa. Você tem direito ao crédito. Sim, mas depois você não consegue mais comer, porque você tem uma dívida que é descontada muitas vezes, naqueles créditos consignados. Você tem uma dívida que extrapola a sua possibilidade de comprar alimento. Claro. Você não tem mais o mínimo existencial. E aí você se torna uma pessoa absolutamente infeliz. Então, o superendividamento está atrelado a um tema fundamental que é discutido em nível mundial hoje, que é o tema da felicidade. Não a felicidade, essa questão da autoajuda. A felicidade, sim, que está resumida pela palavra bem-estar. A pessoa precisa estar em bem-estar. Quem consegue estar em bem-estar se há uma dívida que ela não consegue saldar e cada vez os juros aumentam mais?
Né? Então, isso é um problema que extrapola imensamente a questão patrimonial, passa para a própria questão da sobrevivência da pessoa. Então, aqui nós iremos tratar, não é nesse congresso, do crédito responsável. Sim. Então, muitas empresas inidôneas oferecem, impingem, obrigam aos hipervulneráveis, o Cristiano tratará disso daqui a pouquinho, obrigam a idosos, né, a adquirir um crédito sem que esse crédito seja um crédito responsável, porque não se sabe se ele vai conseguir pagar e normalmente não consegue. Claro. Então nós vamos tratar disso nesse congresso, do crédito responsável, do atendimento ao mínimo existencial para não gerar a exclusão social. Claro. Doutor Cristiano, e quais são os principais desafios do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor? O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ele representa aí uma atividade, uma sistemática de atuação conjugada entre vários órgãos, né? Se a gente vai pensar em Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, pertencente a ele nós temos o Ministério Público, através da sua tutela de consumidores, nós temos a Defensoria Pública, nós temos os PROCONs, que existem em nível estadual, em nível municipal, nós temos as entidades civis que prospectam também a proteção do consumidor, e criada no ano de 2012 para capitanear e coordenar essa atuação conjunta, nós temos a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor. Dentro dessa ideia de Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, se pugna, então, cada vez mais por uma atuação coordenada entre esses órgãos, onde se possa, então, fazer um rol de reclamações de consumidores que tiveram problemas com serviços e produtos, muitas vezes até não judicializados, e a partir dessa ilustração, se abrir procedimentos administrativos que visem, então, também a punição através de uma multa pecuniária lançada sobre alguns fornecedores que tiveram um comportamento inadequado do mercado, e é uma sistemática que permite também, por parte desses PROCONs ou Ministérios Públicos, a criação do que nós chamamos de TACs, termos de ajuste de conduta, por meio do qual fica então lançada aquela espécie de confissão sobre o maltrato do consumidor, e a partir dali o mau fornecedor assume então um comportamento diferenciado. Dentro dessa ideia de Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, há que ainda se construir uma série de pautas justamente para ampliar essa coordenação e até mesmo acabar se criando um número maior de PROCONs municipais, claro, que ali passa a ser o primeiro contato direto do consumidor com esse tipo de fiscalização. Eu quero ver se eu consigo colocar outros pontos importantes do Congresso, porque nós já estamos, né, chegando ao final do programa. Quais são, doutor Paulo Valério, digamos assim, eu vou lhe colocar um assunto importantíssimo, que é a questão da energia elétrica e a questão também das telecomunicações. Existe um desrespeito muito grande nessa área. O que pode fazer o Ministério Público, o sistema de justiça nessa área? Esses são pontos cruciais da defesa do consumidor, né? E nós estamos agora num momento importante, que agora no dia 20, não é, a Anatel, então, aprovou o Regulamento Geral dos Direitos do Consumidor de Telecomunicações. Então, isso é uma informação importante. Houve várias alterações que irão ser discutidas provavelmente no nosso Congresso. Uma dessas alterações é a questão da pessoa poder, não é, cancelar o seu contrato pela internet ou pelo próprio menu, aquele que aparece quando a gente liga para a operadora, aparece um menu, você quer qual opção? Aí tem uma opção lá para ele cancelar o seu contrato. Porque isso era um problema, né, Marco? As pessoas ficavam eternamente querendo cancelar um contrato, não conseguiam, né? Aí atinge de novo a felicidade, as pessoas ficam meia hora, 2 horas no telefone, infeliz, indignada, né? Desconfiança, falta de boa-fé, né? Agora nós iremos ter essa questão resolvida pelo regulamento. É bem verdade que ele precisa ser publicado ainda e terá um prazo de 120 dias para as empresas se adequarem a esse novo regulamento, mas é um grande avanço, porque nós temos que ter ideia que, por exemplo, no ano de 2013, houve 3.100.000 reclamações na Anatel, 3 milhões no ano de 2013, apenas sobre questões
de telecomunicação. E dentre essas questões, uma das principais era a contestação de valores cobrados na fatura. Sim. 33,9% eram valores que seriam incorretos cobrados na fatura. Então, agora no regulamento também, a pessoa terá a possibilidade de realizar a sua reclamação pelo site ou diretamente ao atendente, e a empresa terá 30 dias para responder. Claro. Se não o fizer, aquela contestação ela é tida como verdadeira, e aí é excluído da conta aquele valor contestado. Claro. Doutora Cristiano, a questão da segurança alimentar e da responsabilidade do fornecedor. Segurança alimentar também é um tema que interessa não só em termos de Brasil, mas uma prospecção mundial. Pensando em segurança alimentar, nós pensamos inicialmente no direito ao alimento, né? Porque há comunidades que não acessam justamente essa perspectiva subsistencial. E dentro da ideia de segurança alimentar, ressalta-se aqui o caráter e o dever de transparência, de informação do consumidor acerca daquilo que ele está comprando para vir ingerir na qualidade de alimento. Nós temos aqui algumas situações que chamam mais atenção dentro dessa sistemática. Eu me lembro do caso da água que vinha com a ilustração Diet por Natureza, que eu acho que até foi levada a juízo por meio de uma ação civil pública, onde foi obrigado a retirada desse argumento, porque haviam consumidores que compravam a água X, imaginando que ela realmente tinha capacidades especiais dietéticas, quando na verdade aquilo ali era só para enaltecer o produto água em si. Hoje também a própria ideia da água, né, entra em discussão a questão do sódio, né, que vem sobrecarregado sobre esse tipo de situação, que se imaginava existisse na cerveja, no refrigerante, mas hoje já se chega à conclusão que a própria água mineral acompanha esse ritmo. Nós tivemos aí o problema dos transgênicos, né, alimentos transgênicos, Sim. e eu não sei qual é a sequela futura dele, mas eu tenho que ter o direito de saber se esse implemento está ali e poder decidir se eu vou optar por ele ou não. Claro. Rapidamente, doutor Paulo, a questão dos contratos bancários, seguros, planos de saúde também é importantíssimo. Os consumidores têm que ficar atentos a essas questões. O contrato, vamos meter o contrato bancário, porque basicamente a questão dos contratos, ela em síntese, já que temos pouco espaço, são as cláusulas abusivas que estão nos contratos bancários, nos contratos de plano de saúde, em todos esses de incorporação imobiliária. E muitas delas até são as mesmas, né? Cláusula de foro, o sujeito comprou o contrato aqui em Porto Alegre, mas se tiver que litigar contra o banco, ele tem que ir a São Paulo. Então, são cláusulas que estão em todos esses contratos, né? Sem dúvida, o contrato bancário, ele continua sendo um campeão de audiência, vamos dizer assim, nos foros brasileiros. E a atuação do Ministério Público, doutor Paulo Valério, nessa área tem sido muito importante também. Sim. Aí eu diria que a prioridade que hoje o Ministério Público está tendo nesse tipo de questão é justamente na segurança alimentar. Eu posso dizer que foi um dos precursores disso no Ministério Público, quando começamos investigações sobre a erva mate, investigações sobre o café que era adulterado, investigações sobre o vinho que era adulterado e, principalmente, o leite, né, que resultou agora em tantas prisões aí corretamente efetuadas. Ok, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu gostaria, em um minutinho, que o senhor fizesse as considerações finais sobre esse evento importantíssimo que ocorrerá em Gramado. O 12º Congresso Brasilcom, como não podia deixar de ser, vai ser uma reunião de pessoas de bem que pugnam, então, pela defesa do cidadão. Porque mesmo aquele fornecedor, mesmo o grande empresário, o sócio da grande empresa, ele também é consumidor, porque ele precisa de produtos e serviços essenciais para a sua subsistência. Então, nós trataremos de todos e de um sujeito que no mercado é o Davi e, por vezes, se vê enfrentando vários Golias, que são grandes conglomerados, grandes fornecedores, que não respeitam a norma protetiva do consumidor. Falar em norma protetiva, doutor Cristiano, o Código de Defesa do Consumidor, o senhor entende que depois dele a sociedade ainda precisa de outro meio de proteção?
Determinados setores que vão se desenvolvendo talvez dependam de um certo regramento, não que lei seja a salvação e a garantia de justiça de uma determinada operação. Mas como falamos, por exemplo, na questão do comércio eletrônico, onde ainda não subsiste uma normatividade mínima que pudesse dar maior segurança para o usuário desse sistema, e agora também com a ideia do superendividamento, que é uma ótica completamente diferente, nunca antes trabalhada em termos de Brasil e que visa proteger o indivíduo que acessa o crédito. E dentro dessa ideia, não sei se eu poderia deixar aqui o site do Brasilcom, né, até para as pessoas poderem fazer a inscrição do Congresso diretamente ali no www.brasilcom.org.br. Né, ali tem todas as informações do Congresso e ainda mais, nós temos eventos paralelos, que será o concurso de monografias com premiação em dinheiro, apresentação de teses, onde todos podem participar e também lançar e trabalhar as suas ideias e compartilhar com aquele público. E teremos também o workshop Brasilcom Acadêmico para a possibilidade de estudantes de graduação em Direito também terem seu momento de participação e colocarem suas pesquisas junto ao Congresso. Ok, eu gostaria de agradecer a sua presença, Dr. Cristiano Schmidt, um dos diretores do Brasilcom. Também a sua presença, Dr. Paulo Valério Dalpai Moraes, Procurador de Justiça. Agradecer a gentileza de vocês em aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que o programa Conhecendo o Ministério Público pode ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um programa de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!